Fala galera que acompanha Vale Náutico, vídeo diferente aqui no canal, a gente está na oficina para falar da importância de se realizar a manutenção preventiva no seu motor. Para isso, ao meu lado tem aqui o Regis, nosso mecânico, e nós trouxemos aqui um motor 60 para mostrar esse passo a passo que é feito durante essa revisão. Regis, então conta pra gente a importância de se fazer a manutenção de forma periódica para manter a saúde do motor. A gente falando em manutenção periódica aí, na verdade manutenção preventiva, né? Que a gente usa mais esse termo, justamente fazer com que o motor funcione bem, em perfeitas condições para uso, considerando que esse aqui é um produto que ele tem que estar funcionando 100%. E não dá para fazer pela metade. Tem que ser completo. Então, uma manutenção preventiva no período certo, como diz o cronograma, é muito importante. E quando a gente fala de funcionar 100%, né, Regis, não basta só da saúde, mas da segurança em usar ele, né? A gente pode até trazer uma comparação aqui, porque se seu carro quebrar no meio da estrada, você consegue um resgate mais fácil, mas de maneira alguma um motor pode falhar, né, no meio do mar, porque é um lugar de difícil acesso, né? Exatamente. Como você próprio falou, na rodovia você está ali, aquele fluxo intenso de veículos, então está todo mundo passando e, enfim, alguém, se porventura acontecer alguma coisa no seu veículo, por exemplo, alguém vai te socorrer, tá? Então o acesso é mais fácil. Agora no mar ou num rio, por exemplo, é mais difícil. Então o seu motor tem que estar 100% funcionando, porque se você ficar, por exemplo, à deriva ali, vai pedir socorro para quem? Então o produto tem que estar 100% confiável. 100% confiável. Isso já responde uma pergunta. A revisão, a manutenção, né, preventiva, é para lazer, é para trabalho, é para todos os casos. Beleza, Regis. Então antes da gente começar a abrir essa máquina aqui e mostrar o passo a passo dessa manutenção, algumas dúvidas bem comuns, tá? Uma delas é se o motor, sendo utilizado em água salgada, ele tem um desgaste maior do que em água doce. Bom, desgaste não vai haver. O desgaste vai ser o mesmo, tanto em água salgada quanto em água doce. Porém, a tensão maior para quem usa em água salgada devido à corrosão, tá? Tanto corrosão interna quanto corrosão externa. Tá? Então, a importância, principalmente de quem usa na água salgada, também na água doce, mas mais na água salgada, utilizou a importância de funcionar o motor com água doce, tá? Para evitar esse tipo de problema, tá? Que é a corrosão. Então, fica o alerta para quem usa o motor em água salgada. Outra dúvida aqui também é para quem faz o uso severo do motor, para quem exige mais ele, trabalha em alta rotação. Também tem um desgaste maior dos componentes? Sim, claro. Vai haver desgaste, principalmente em altas temperaturas, né? Que você está exigindo muito do motor. Então, esse intervalo de manutenção tem que ser reduzido, né, pela metade, porque o óleo está se deteriorando. Vai ter um esforço maior na parte da transmissão, que é a rabeta, então esse óleo vai ser prejudicado. Enfim, tem que fazer essa manutenção antecipada. E também, para quem não usa com tanta frequência assim, é importante fazer também a manutenção. Por quê? Porque se o motor ficou parado lá, ele vai te dar problema. De repente ele vai aí ter um problema de filtro de gasolina entupido, ele vai ter um problema de bico injetor travado, por exemplo, uma gasolina que ficou muito tempo lá envelheceu, não vai funcionar. Então é muito importante fazer tanto no uso severo quanto no uso menos frequente. Então vale atenção nesse ponto. A manutenção é tanto para quem exige muito do motor, quanto para quem não faz uso dele, não é mesmo? Exatamente. A gente tem tido muito problema com motores que são poucos utilizados, do que aqueles que estão lá constantemente sendo utilizados. Ótimo.
Então chega de enrolação, vamos abrir ele e mostrar na prática o que é feito. Bom, a gente já falou sobre manutenção, né? Quais os riscos que tem de não se fazer a manutenção. Agora nós vamos fazer, né? Mostrar o que será feito ou o que seria feito numa manutenção preventiva nos motores Yamaha. A Yamaha ela segue um cronograma de manutenção, tá? Dos motores novos. Então a gente tem a primeira revisão com 20 horas ou 3 meses, tá? E temos depois a segunda revisão com 100 horas ou 6 meses a partir da data da compra. E depois a cada 100 horas ou 6 meses, ok? Então é muito importante que se faça essa manutenção preventiva, essa primeira revisão, essa manutenção aí. Por quê? Porque o motor está em fase de amaciamento quando ele está zero. Então esse óleo ele vai deteriorar, ele vai pegar, o motor está trabalhando, ele está se ajustando, então vai conter muita limalha, tanto na parte do bloco, né, na parte de máquina, quanto na parte da transmissão. Então a gente vai fazer essa substituição do óleo da rabeta, que é o óleo da transmissão, o óleo do cárter e também o filtro de óleo, tá? Então a gente vai fazer essa substituição aí e um apanhado geral, que é um reaperto geral nessa primeira manutenção aí, ok? A gente já falou da primeira manutenção, né? A primeira revisão, que é a revisão preventiva, que é a de 20 horas, tá? Então agora vamos prosseguir para a revisão de 100 horas ou 6 meses, tá? Basicamente a gente vai fazer os mesmos itens, né? Então a gente vai partir para o óleo do cárter novamente, tá? Óleo da transmissão, tá? Filtro de óleo, tá? Então eu tenho um filtro de óleo aqui, vai ser substituído, tá? E também vai agregar aqui o filtro de combustível, que nós temos aqui um filtro de linha, tá? Nós temos um filtro de linha, nós temos outro filtro aqui que antecede o filtro de linha, tá? Então vai ser substituído esses dois filtros aqui, tá? E também tem um filtro lá, um filtro separador de água que tem dentro da embarcação, tá? Então esses itens serão substituídos na segunda revisão, na revisão de 100 horas, tá? E um apanhado geral também, checagem de alguns itens, reapertos, ok? Então, pessoal, a gente já falou então sobre a revisão de 20 horas, né, ou 3 meses, tá? Seguindo o cronograma de manutenção da Yamaha, tá? Vamos partir para a revisão de 100 horas ou 6 meses, que seria a substituição de mais alguns itens, começando pelo óleo do cárter, né, que é o óleo do motor, também o óleo da transmissão, que é o óleo da rabeta, né? Depois a gente pula para o filtro de óleo, tá? Eu tenho o filtro de óleo. E o que vai agregar mais aqui na substituição é um filtro de gasolina, que é um filtro de linha, tá? Eu tenho um filtro aqui intermediário, né? Esse filtro intermediário. E também eu tenho um filtro, todos os motores Yamaha 4 tempos, ele tem um filtro separador de combustível, um separador de água, né? Que separa a água do combustível. Então esse filtro será substituído também nessa manutenção preventiva de 100 horas, ok? Agora vamos partir para a revisão de 200 horas, tá? Que tem um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos substituir todos aqueles itens que nós falamos anteriormente, tá? Porém, nós temos agora a substituição do rotor de bomba d'água, tá? Então, com 200 horas ele já vai chegando nesse ponto aqui, tá? Os filtros de combustível, por mais que nós temos trocado lá com 100 horas, eles já vão estar nesse ponto. Então, se comparando com o filtro novo, você tá vendo aí, ó, tá? A diferença do filtro, o filtro de linha também, ó, como que tá. E também nós temos o desgaste por corrosão dos anodos, o que protege o motor, tá? Lá na água salgada. Então, isso daqui, ele se decompõe, por quê? Para proteger a corrosão no motor. Então, ele se corrói para não corroer o motor, tá? Então, eu tenho uma peça aqui boa, tá? Uma peça nova praticamente, e
e essa daqui com corrosão. Então esse daqui já está deteriorado. E tem também no estado mais crítico dela, né? Então, se nós não substituirmos nas revisões preventivas, lá nas periódicas, ele vai chegar nesse ponto aqui, que é o estado mais crítico. Aí, nesse ponto aqui, o motor esse daqui é um anodo interno, então ele vai no bloco do motor. Ele já está numa situação bem crítica lá, tá? A ponto já de se danificar as peças internas do motor. Muito bem, pessoal, a gente falou tudo sobre manutenção preventiva, tá? Desde as primeiras revisões, que é de 20, de 100, de 200 horas, isso a cada 6 meses, tá? Também falamos sobre os itens substituídos, né? A serem substituídos, tais como filtros e óleo, e não deixando de falar, tá? Da correia dentada. Esse item é substituído a cada 5 anos ou 1000 horas. Um item muito importante que pode se romper e te dar um prejuízo muito grande, ok? E nós aqui da Vale Náutico estamos para te dar toda a assistência, todo o suporte técnico com relação a esse tipo de manutenção. É isso, pessoal, esse foi nosso vídeo de manutenção preventiva direto aqui da oficina com o Regis, nosso mecânico campeão. Quer ser um motor bem cuidado também pela Vale Náutico e por ele? Entra aqui no link, tem nosso site, lá vai ter a opção de você entrar em contato com a nossa equipe, agendar a sua manutenção. E para você que ainda não tem seu motor, também temos motores lá para você comprar e entrar para o time aqui dos navegantes e quem sabe se apaixonar também por esse mundo.